marcam essa nossa conversa, assim, que ficou nesses últimos anos do que eu fui estudar de autoconhecimento, para eu ter de ferramenta de autoconhecimento, que é uma frase do Krishnamurti, né, que a verdade é um território sem caminhos. E a outra frase é do Gandhi, as duas coisas se juntam, que é essa que a gente está acostumada a olhar e ver, que é isso, assim, não, a felicidade, não existe um caminho para a felicidade está no caminho. E aí eu vi que eu viajei muito na minha vida, tive realmente uma grande sorte, desde o meu pai, desde a minha história de família, sempre meu pai me levou para muitos lugares, viajava em viagens grandes de carro, Rio de Janeiro, para o Uruguai. Depois quis sair ao mundo aos 16 anos, sozinha, depois fui estudar medicina fora, depois a trabalho viajei muitos anos. Mas nessas primeiras viagens era assim, ó, pouco a felicidade era no agora. Era uma viagem para daqui a pouco eu ter uma felicidade. E eu não vivia isso, a verdade é um território sem caminhos. Eu vivia verdades que eu fui construindo durante os anos da minha vida. Então eu digo que a grande viagem começou há 6 anos atrás, quando eu desperto, me dou conta disso que eu estou falando agora, que a verdade é um território sem caminhos e que a felicidade está no caminhar, no passo que a gente está dando agora, hoje aqui conversando com vocês e não no amanhã, porque a gente só tem o agora. E aí começa uma viagem de volta, primeiro interior, porque hoje também me dou conta disso. Acho que antes eu falaria assim, tudo na vida é viagem, né? Eu sempre fui uma grande apaixonada por viagem, mas a primeira viagem, eu não consigo deixar de falar isso hoje, pelo menos isso é o meu hoje, é para dentro. Porque daí quando te conecta e aumenta essa conexão contigo mesmo, as viagens, que pode ser aqui para perto, para longe, conhecer o mundo, se tornam muito mais expandidas, né? A primeira viagem que eu faço, depois de ter iniciado essa volta para casa, que eu chamo, que é a viagem de autoconhecimento, em 2010, foi uma viagem em 2013, eu comentei com vocês, que eu fiz com as minhas filhas, revivendo uma viagem que eu tinha feito com meu pai, quando eu tinha 17 anos, pela costa da Califórnia. Então, nesse ano de 2013, eu e mais 2 amigas resolvemos fazer com os filhos essa viagem. Incrível para mim, e eu acho que realmente os Estados Unidos continua sendo o grande berço dos novos paradigmas, né? E apesar de ter todo um lado que vibra ainda no poder e nessa coisa que a gente não sistêmica, na linearidade, ele tem todo um lado muito sistêmico, né? Quando a gente falar dos grandes filósofos da atualidade, a gente estava falando até do Ken Wilber agora, toda a sede dele é lá, mesmo sedes de budismo. Várias coisas acontecem nos Estados Unidos e lá já estava tudo acontecendo. Eu me encontrei com várias pessoas meditando, várias pessoas passando com seu laptop, com seu tapetinho de yoga, vários lugares perto do hotel que eu fiquei, que era Santa Mônica, centros de integral medicine, ayurvedic, yoga em cada esquina. E então foi isso, assim, a viagem foi para mim uma certeza de que eu estava num caminho que o que parecia novo caminho era antigo, na verdade, que eu estava vivendo aquilo muito mais conectada comigo, não deixando de ir para os mesmos lugares, e podia levar outras pessoas, no caso, as minhas amigas ali, as minhas próprias filhas, os filhos delas, que quando saíram do Brasil me disseram: não me vem com essa história de orgânicos e naturais e integrais. Chegaram lá, era o mundo que a gente estava vivendo, né? E lá em Las Vegas não adianta, hotel é cassino, fumam dentro do hotel, é um barulho. E aí exercer a verdadeira meditação na prática, onde tu tá, né? Meditar ali dentro no barulho, foi o grande barato, assim. Foi divertido ao mesmo tempo eu exercitar. Uma coisa é meditar na casa da gente, ou num retiro, bem calmo, ligado à natureza, mas o legal é exercitar isso no teu dia a dia, né? Eu ali, mãe, com as minhas filhas, que é o meu território, é a minha verdade de ser mãe, é o meu dharma, eu considero, acompanhando elas, mas não precisando me afastar da minha conexão, né? Então essa viagem foi marcante, assim, em termos da nova etapa, porque eu realmente não acho que é uma nova etapa, isso do autoconhecimento. Eu acho que no momento a gente se dá conta que a gente estava desconectada e faz um trabalho de volta, né? Eu sinto isso, mas é uma coisa minha, como se eu estivesse voltando a casa, né? A casa, a essência. Essa viagem para mim é a mais linda hoje, assim, a primeira viagem.
a viagem que a gente volta para dentro da gente. E os lugares que eu fui, por muito tempo, foi a outra, ainda na personagem. Então eu viajei em muitos lugares a trabalho, por exemplo. A primeira etapa da minha vida, como profissionalmente, eu era uma cientista, né? Eu fazia o que a gente chama de clinical research, ou seja, pesquisa clínica para drogas novas. Então são laboratórios internacionais e tu tem meetings de 2 ou 3 dias, né? Então eu fui a vários lugares, Europa, Singapura, Estados Unidos, muito na Argentina, Buenos Aires. Mas sempre então com aquela amante da viagem, mas hoje se tem alguma coisa que me vem de vez em quando é como tu deixou de estar presente algumas vezes. A minha mente estava no negócio, estava no trabalho, estava no meeting, estava na reunião, estava no que eu tinha que apresentar. Eu não me lembro de ter feito um silenciar, que nem eu faço hoje, uma meditação. Hoje quando eu vou dar uma aula, vou fazer uma fala, sempre faço um momento comigo. Eu não fiz isso. O que me deu como desequilíbrio, com 41 anos, então quando eu desperto, eu estava com uma doença osteoarticular muito grave, porque eu tinha uma desconexão com o corpo. Então, mas aí é isso, de novo, a lindeza da gente honrar, né, e celebrar tudo que a gente viveu, né, em qualquer momento, mesmo naquele que a gente não tivesse conectado. Porque exatamente esse meu desequilíbrio de coluna e de articulação fez eu procurar o yoga. E eu estou conversando aqui com vocês agora porque um dia eu estava doente, um dia eu procurei o yoga me levou para o Ayurveda e me levou a perguntar quem eu era. O Ayurveda nasceu na Índia, né? Então tem toda uma história lá de 6.000 anos. Da formação que eu fiz na escola que é essa Suda Dharma Mandalã, que é em Minas Gerais, em Uberlândia, a gente tem a possibilidade de fazer um estágio no ashram. Então eu tive a possibilidade de ir 3 ou 4 vezes até lá e viver dentro de um ashram no Brasil, né? O que se faz muito parecido na Índia, claro, com todas as modificações, toda a parte da natureza, todas as partes das plantas. O Ayurveda, tudo que a gente faz, todo o tratamento é fitoterápico, ou seja, são ervas, são plantas, são frutas. E esse lugar é no meio da natureza, com várias cachoeiras e com uma plantação muito similar à Índia. Então eu acho que dentro do Ayurveda o contato maior que eu tive até hoje nem foi na Índia ainda. O Ayurveda é uma ciência que na verdade a gente nem considera uma medicina, ela é uma filosofia de conhecimento da vida que pode acontecer em qualquer lugar, porque depende da gente se adaptar a natureza do lugar. Então eu estou falando de um ashram, ashram significa casa de saúde ou um hospital, no Brasil, no meio da natureza, onde todas as ervas locais são utilizadas para o tratamento. Que todo mundo pudesse nascer e ser lembrado pelos pais e pelos educadores que está tudo dentro de nós, que não existe uma verdade final, que a verdade a gente vai encontrando, sentindo com o nosso equilíbrio, com a gente, com o equilíbrio com o outro, com o equilíbrio com a natureza, né? Que a gente pode chamar de compaixão, de generosidade. E para quem vai começar essa caminhada, para quem está se cutucando a caminhada de volta para dentro de si mesmo, pode parecer exigente. As pessoas dizem, mas Lu, é difícil. Eu não gosto da palavra difícil nem de impossível. Eu acho que exigente a gente vai fazer uma atenção diária, a gente precisa de ferramentas, esporte, meditação, amigos, terapeutas, livros, né? Mas é libertador. Realmente a grande viagem é para dentro da gente. E aí, a partir daí, todas as viagens são luminosas e maravilhosas, porque realmente eu acho que viajar, conhecer esse mundo, se a gente pudesse conhecer o mundo inteiro, é a grande dádiva, né?